Olá pessoas, esse é o vídeo número 5 do componente curricular Cultura e Sociedade Brasileira. Nós vamos vou apresentar rapidamente aqui algumas considerações sobre essa noção que se tornou, digamos assim, se tornou inclusive um pouco utópica a descrição do Brasil como um paraíso. Muita gente atribui isso às condições naturais do país. Na verdade, uma leitura um pouco mais, digamos assim, econômica e objetiva dessas condições naturais já demonstraram que a situação climática do Brasil não nos coloca em melhores condições de existência do que nenhum povo. A situação climática do país impõe seus próprios desafios, e foi de fato uma dificuldade adaptar aqui as culturas europeias necessárias à sobrevivência, ou mesmo o desenvolvimento intensivo de agricultura baseada na cultura indígena para tornar possível a subsistência de grandes massas da população brasileira. Ou seja, a questão traduzindo essa conversa toda, a questão dessa visão paradisíaca sobre o Brasil não está ligado a condições atmosféricas ou climáticas. Ela tem a ver com a mentalidade brasileira. A essa altura, quem está acompanhando o curso já deve ter percebido que é quase inevitável tirar essa conclusão da nossa situação. Por quê? Olha só, não havendo uma distensão temporal, não permitindo, não possibilitando o reconhecimento de um problema, decisivo, fazendo parte da nossa vida, nada aí é difícil, nada aí de fato é um problema a ser resolvido. Portanto, nessa situação de ausência de história, de tensão com relação ao presente, é óbvio que nós vivemos uma situação paradisíaca. A experiência efetiva tem que ser esta, porque no paraíso está tudo bem, não há nenhuma tensão, não há nenhum grande problema a ser resolvido. Não há pecado no paraíso, não existe pecado do lado de baixo do Equador, não existe pecado no Brasil, nesse sentido. Bom, então, claro, as pessoas têm uma alta consideração sobre si mesmas, de fato elas gostam de um estado de perfeição, portanto estão imunes a qualquer tipo de problema, não se rebaixam diante das situações. O complicado aí é você notar, você conseguir entender, olha, como é possível compatibilizar essa noção de não estar imerso numa situação histórica, de nada decisivo está em jogo, portanto, de uma ideia de um autoconceito muito elevado ligado à perfeição, como é possível conciliar isso com o estado de miséria? Bom, já me referi rapidamente a isso num vídeo anterior, agora a gente pode se aprofundar um pouco, porque não se reconhece o estado de miséria. Ele não é um estado objetivo que se impõe sobre as pessoas. Basicamente, por que não se impõe sobre as pessoas? Porque a grande questão do problema da miséria, da carência material, é você notar que isso afeta decisivamente alguma coisa na dignidade humana. A questão não é material. Aliás, as questões, os problemas nunca são materiais. Os problemas são o quanto questões materiais, falta de alimento, de acesso à educação, de moradia, o quanto essas coisas afetam a dignidade das pessoas, e a dignidade das pessoas é um valor. Então, por exemplo, a pessoa pode estar imersa numa situação que, numa leitura tradicional, nós avaliamos como insuportável, e está plenamente adaptada a ela. Por quê? Porque isso não afeta a sua dignidade. Veja bem, muito cuidado aí. Não é que a pessoa se rebaixa, como a mentalidade tradicional em geral é tentada a fazer. Não é que a pessoa se rebaixa a essa situação e não se estabelece um conflito entre a situação material e sua dignidade. Não, ela não se rebaixa, ela está além dessa situação. Ela está além dessa situação, ela não é afetada. A questão é que a situação efetiva em que ela se encontra, de carência material, é insignificante. Um filósofo europeu radicado no Brasil, viveu muitos anos no Brasil, chamado Flusser, escreveu um livro, Fenomenologia do Brasileiro, muito interessante, recomendo a leitura. Numa passagem ele diz o seguinte, ele não entendia como é que as pessoas no Brasil conseguiam ouvir música num volume tão alto, na rua. Aí ele diz, então, na verdade é porque as pessoas estão acima do volume. A questão não é que as pessoas se rebaixam para estar numa situação que, da nossa perspectiva tradicional europeia, intelectualizada,
as inferioriza. Não, elas estão além dessa condição. Né? As pessoas não são afetadas pela miséria, né, porque elas estão além dessa situação. Né? E realmente, né, o problema da suposta miséria no Brasil nunca se resolveu, e talvez não se resolva, não sei, eu sou só filósofo, não sou vidente, né, não tenho bola de cristal. Não se resolve, talvez não se resolvam, né, porque as pessoas não percebem a indignidade da pobreza, elas não experimentam a indignidade. E a questão fundamental é essa. Nós temos a tendência, por exemplo, a avaliar que as coisas têm um sentido para as pessoas em função da sua quantidade. Não é a quantidade de caloria que uma pessoa ingere, né? Não é o conforto material da sua residência que interfere na sua avaliação, na sua própria visão sobre si mesma. Né? É o valor que essas coisas têm para essa pessoa. Né? Há pessoas, por exemplo, que não têm casa, não têm moradia, e que não se sentem dignas em função disso, ou inclusive optaram por não ter moradia, ou que possuem moradias num formato que para nós seria altamente desconfortável e que essas pessoas vivem bem. Né? A questão toda é de ajuste entre valores da pessoa e as condições materiais. Se as condições materiais, sejam elas quais forem, e essa é a questão relevante, né? Independentemente das questões materiais, pode-se viver bem. Né? Desde que há um conjunto de valores que torne essa condição material compatível, né, com a minha dignidade, com a minha noção do que uma pessoa deve ser. Né? E é essa situação que eu entendo que existe no Brasil. Né? A pobreza não é um problema, senão já teria sido resolvido, como qualquer outro problema em qualquer outro lugar do mundo. Né? Então a questão, a tal da miséria crônica, ela é crônica porque ela é irrelevante. Né? Então, ela não tem significado, ela não atinge a dignidade humana. Né? Então, veja bem, não há nenhuma incompatibilidade lógica, nenhuma inconsequência, né, entre se pensar, se reconhecer ou se experimentar uma vida paradisíaca, né, uma vida plena, cheia de gozo, cujo único objetivo é a festa, é a comemoração da nossa perfeição, com a situação de carência material. Não há nenhum tipo de incompatibilidade entre essas coisas. Né? Então, na verdade, o que você nota é que, num sentido mais genérico, né, vendo essa questão um pouco mais de longe, o brasileiro criou uma espécie de blindagem, o que eu chamei no livro, de blindagem ontológica. Por que blindagem? Porque, a despeito de qualquer condição material, a despeito de índices sociais negativos que você possa apontar, de significado negativo, né, a despeito de qualquer isso, ele pode manter sobre si mesmo, né, uma concepção e um sentimento plenamente adequado de perfeição. Né? Então é uma espécie de blindagem. Né? Porque basicamente isso significa o seguinte: olha, eu não me rebaixo a essa situação, eu não sou afetado por ela, eu estou acima dessa situação na prática, eu estou acima do volume alto, portanto o volume alto não me afeta, eu estou acima da miséria, portanto a miséria não me afeta. Né? Eu estou acima da falta de alimentação, né? Então ela não me afeta, claro, até um limite em que você precisa resolver isso. Nós já discutimos isso aqui, né? A fome é um problema para o brasileiro na medida em que ela o impede de fazer outras coisas, mas ela não impõe sobre ele uma resolução definitiva. E essa questão, ou seja, essas coisas materiais, essas coisas externas, elas não atingem profundamente o indivíduo, isso que é decisivo. Né? Elas ficam nessa superfície, elas o afetam superficialmente, ou seja, o que é superficial é resolvido também superficialmente. A autoimagem é preservada, se cria uma espécie de redoma, né, de blindagem, em que o indivíduo não é afetado. Ele não se diminui, portanto ele mantém sobre si mesmo uma valoração, um sentimento muito elevado. Né? Ele é algo inatacável na prática. Né? Então, ele vive efetivamente uma situação de perfeição. Esta é a situação existencial paradisíaca, que vai ter implicações enormes. Né? Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, o significado que existe no Brasil quando a pessoa diz o seguinte, né? Você vai fazer uma visita e tal, a pessoa sai e diz assim, olha, me desculpe qualquer coisa. Cuidado, né? Embora isso pareça, né, e a compreensão habitual é isso, embora isso pareça um gesto de humildade excessiva, né, em que a pessoa diz, olha, desculpe, eu posso ter te ofendido sem intenção, né, isso revela justamente o contrário, né, uma soberba enorme. Por quê? Porque a pessoa se desculpa no sentido de dizer o seguinte, olha, as minhas ações não estão conectadas à minha pessoa. Né? A minha pessoa está muito acima das ações que eu posso ter praticado. Quer dizer, as ações se dão num plano
inessencial. Elas não afetam o indivíduo. O indivíduo age, mas independentemente dessas ações, do significado que essas ações podem ter para os outros, podem ser ofensivas, podem ser desabonadoras, ela está preservada. Então, o me desculpe qualquer coisa é um gesto de autopreservação. Faz parte dessa estratégia de blindagem, né, altamente sofisticada, que do ponto de vista cultural a gente vai estudar isso um pouco mais, altamente sofisticada do ponto de vista cultural para defender o indivíduo de qualquer compromisso com coisas que possam diminuí-lo. Então, claro, isso garante a sobrevivência dessa situação altamente paradisíaca. Perfeição, né? Você diz, olha, mas você é uma pessoa que ofende os outros. Não, me desculpe qualquer coisa. Eu não pretendi ofender. As minhas ações não revelam quem eu sou. Né? Um político corrupto pode dizer isso. Né? O Collor saiu com uma camiseta na época do impeachment. O tempo é o senhor da razão, do tipo. Né? Olha, o tempo se tratará de esclarecer como eu sou inocente ou como eu sou muito melhor do que essas coisas que eu pratiquei. Né? Porque essa é a situação no Brasil. Por piores que sejam as ações materiais, portanto, as implicações materiais das situações de vida, por piores que elas sejam, por mais que elas desabonem alguém, o indivíduo está acima delas. Portanto, numa condição paradisíaca, ele é inatingível. Essa é a questão essencial aí. Portanto, essa ideia do paraíso é muito potente na cultura brasileira, porque ela revela uma condição em que o indivíduo é inatacável, em que ele tem um sistema de blindagem altamente sofisticado, e vários elementos da cultura brasileira desempenham essa função de fortalecer essa blindagem ontológica para preservar o indivíduo de qualquer impacto com aquilo que nós, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de uma cultura científica intelectualizada, chamamos de mundo objetivo. Olha, mas os dados estão aqui, né? A miséria é comprovada, mas o brasileiro está acima da miséria, o brasileiro está acima do sofrimento, o brasileiro está acima das suas próprias ações, né? Então, é isso que significa a condição paradisíaca do mundo natural. De qualquer modo, se esse vídeo não ficou tão bom, me desculpe qualquer coisa.